Boa tarde, galera. Seja bem-vindo aí. Notícias de última hora e outras não, pós-jogo do Fla-Flu, entendeu? E falar aqui, é urgente, né? Perto de fechar, alguns já falaram que tá certo, saúde do Atlético de Madrid pro Flamengo. Notícia foi do jornalista Fabrício Romano. E, se eu não me engano, o Felipe Luiz já jogou com ele no Atlético de Madrid e dizem que o Boto ligou, que ele tá desesperado e ele joga de cabeça de área, né? Volante meia, né? Volante meia, mas mais pra meia do lado esquerdo, pro lado esquerdo que ele joga mais, não é pro lado direito não. Pra reposição do Gerson. As mídias dizem aí que tá encaminhado, grande chance de contratar. E o Boto tá pressionado, né? A verdade é essa. Com a declaração do Pedro ontem lá, só cada vez ele mais complica ele, a verdade é essa. E para falar desse, né? Excelente contratação, grande jogador e tá na hora, já passou da hora de contratação. E vamos falar do jogo de ontem, o jogo apesar da vitória, pontos corrida é isso, tem que ganhar independente se jogar bem ou mal. Jogou bem, tem que ganhar, entendeu? E jogou mal, tem que ganhar também. Ainda mais que o Cruzeiro ganhou. Quarta-feira a gente pega o Bragantino, o Palmeiras ganhou. Importante é os 3 pontos. E esse jogo péssimo, 2 jogos já horríveis do Flamengo, né? Horríveis. Desculpe, horríveis. Contra o Santos, que foi aquele jogo de compadre, né? Parecia jogo de final do ano, festivo. E ontem também, apesar da vitória, jogo horrível, sem criatividade, o time. Jogando muito. Cara, foi péssimo. O primeiro tempo, então, há muito tempo eu não vejo um jogo tão ruim no primeiro tempo, um clássico assim. Não tinha nem pancadaria, não tinha disputa. O jogo foi ruim, foi ruim. Entendeu? E vocês repararam o Jorginho, a liderança dele nata? É porque no Flamengo tem essa tempo para ser capitão. Líder nato, chamando o Pedro no final do jogo, incentivando na hora do gol também. Cara, o Jorginho, entendeu? E o Flamengo tem que dar um jeito de poupar o Jorginho pros mata-mata. Eu, pelo menos pra Libertadores. Minha opinião. Deixa a sua opinião aí no comentário. Deixa de vocês aí. Entendeu? Jorginho líder nato, nato, nato. E o Pedro tá com vontade, né? É isso aí. Aqui é Flamengo Futebol Clube, não um técnico, jogador, dirigente, entendeu? E nessa história toda aí, o que vocês acham? Cara, te falar, pior que o Boto não tem moral, cara. Porque, tipo, aí fica a mídia toda em cima querendo criar casa. Que agora o Pedro, não sei o que, fica querendo jogar Felipe Luiz contra o Pedro. Pedro contra Felipe Luiz. Irmão, eu falo, mas o Boto não tem moral. Porque agora era a hora do Boto chegar e o quê? Fazer o quê? Pegar, ele dá entrevista e encerrar o assunto. Mas ele não tem moral, por quê? Ele vazou os prints pro Mauro César. Entendeu? Ele fica fazendo essa aí. Ontem eu vi um jornalista, esqueci o nome dele agora, da TNT, se não me engano. E outros falando que ele no off, na Copa do Mundo, só falando besteira, só falando merda, cara. Caraca, esse Boto. Eu acho que subiu a mente dele a proporção que o Flamengo causa. Por quê? Porque ele só foi diretor de scout em time pequeno, foi diretor no PAOK, sei lá, entendeu? De futebol. Então, chegou aqui no Flamengo. Mídia, imprensa, os holofotes todos virados pro Flamengo. Subiu a cabeça dele. Entendeu? E o Carrascal, se eu não me engano, chega essa semana, que aí, não sei se os russos pediram bônus, meta. Cara, é complicado negociar com os russos. Te falar, haja paciência. Entendeu? Tava tudo certo. Dizem que agora ele vai chegar até quarta, não sei, entendeu? Cada canal, cada imprensa aí canal de imprensa fala uma coisa diferente. 12 milhões, mas dizem que botaram mais 2 milhões de meta de novo. Antes era só 12 milhões de euros. E a Roma pressionou, né? Mandou um documento que o Flamengo tem que responder até hoje às 7 pro Wesley. 25 milhões de euros mais 5 milhões de meta. E tem que pressionar até hoje. Porém, o Mbappé já falou que só vai vender se tiver reposição. E o Boto tá aí. O Boto tá na fofoca, tá no mimimi, tá no... Ô, meu irmão, tá na lacração o Boto. Porra, Boto! Vai pro Rio de novo, meu irmão. Lá pro Rio de Portugal. Puta aqui Parovski, meu irmão. Porra, o cara vai trabalhar, Boto. Mete a mão no bolso. Pô, tá sem moral, mano. Mbappé, assume logo essa porcaria aí. É isso, galera. De notícia aqui rapidinho. Não deixa de se inscrever no canal. Se chegou até aqui,
curta, comente, faça inscrição no canal aí, dá moral, tamo junto. Hoje não sei não, porque hoje ainda vou trabalhar, vou sair aqui, tem que fazer umas paradas. Amanhã mais vídeo, notícia. Aqui é de torcedor para torcedor, sem mimimi, sem mídia, sem sensacionalismo, entendeu? Aqui é papo real, raiz, torcedor raiz. Trocar ideia, tudo, deixa os comentários aí, curto, compartilha o vídeo, faça a inscrição no canal, entendeu? Aqui primeiro Flamengo, depois Flamengo, depois também Flamengo, entendeu? Nada de, entendeu? É isso, tamo junto.